Veja isto. Oferecimento Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Unimed Cuiabá. Cuidar de você, esse é o plano. Verdão Construção e Acabamento. Contal de Contabilidade. Porto Seco. Economia para exportar e importar. Veja isso, veja isso. Vou apresentar aqui para vocês a doutora Giovana Proença Moraes. A doutora Giovana é psicóloga e vou apresentar para vocês também a doutora Sandra de Souza, que é neuropedagoga. Então, por que eu vou entrevistá-las? Qual vai ser o tema do assunto? Eu tenho absoluta certeza que você vai gostar muito do papo que vai fluir nessa noite aqui no nosso Veja Isto. Volta, começando o programa hoje, eu vou conversar aqui primeiro com a doutora Giovana Proença. Não vamos entrar no tema do programa, ela atua na clínica Equipe Evoluir. Me fale primeiro da clínica, que clínica é esta, como que ela funciona? Boa noite, meu nome é Giovana Proença, eu sou psicóloga, atuo na clínica de psicologia Equipe Evoluir. A Evoluir é uma clínica especialista em desenvolvimento infantil, atendemos crianças e adolescentes dentro do transtorno do espectro autista. É uma clínica multiprofissional, então nós contamos com psicólogos, fonoaudiólogos, pedagogos, musicoterapeutas e psicomotricistas. Como que é o último que você falou? Psicomotricistas, profissionais de educação física, melhor dizendo. Simplificou, né? Simplificou. Mas por que o profissional de educação física tem a ver com isso? Por causa do autismo? Isso, são profissionais que atuam também no desenvolvimento de habilidades motoras das crianças que estão dentro do espectro autista. Doutora Giovana, o que é o autismo? Porque tem muita gente ouve falar e na verdade não entende bem o âmago, o X da questão, o que vem a ser, o que é o autismo. O autismo ou transtorno do espectro autista, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele é caracterizado pela tríade, de dificuldade de comunicação, de habilidades sociais, movimentos restritos e estereotipados. Não necessariamente essas características elas estão presentes em todos os indivíduos, mas elas fazem parte e são importantes para que seja dado o diagnóstico. Como diagnosticar no início, por exemplo, saber que uma criança é autista? Quando nasce já sabe ou com a evolução dela que vai se descobrir? Ainda hoje nós ouvimos muito falar que cada criança tem seu tempo, Então, na verdade, cada criança ela é inserida no meio de aprendizagem distinto, ela tem sua história genética, ela tem sua história familiar, enfim. Mas é muito importante nós termos e sabermos disso, porque existem marcos desse desenvolvimento. Esses marcos, eles marcam o desenvolvimento daquela criança, daquele indivíduo. Então, o que é esperado para cada indivíduo dentro daquela faixa etária? Porque existe um limite superior e um limite inferior daquilo que é esperado para dentro de cada faixa etária. Então é muito importante, sim, cada indivíduo ele tem seu tempo, ele é um ser único, pensando nessas características, mas é muito importante estarmos atentos, aqui, os limites inferiores, os inferiores, aquilo que é esperado para cada faixa etária. Então, por exemplo, nós temos a habilidade de andar, Então, o que é esperado para uma criança até 1 aninho? Então, essa criança já começar a ter um pouquinho mais de controle motor, essa criança já está começando a se firmar sozinha, com 2 anos essa criança já está correndo, ou essa criança vem apresentando
dentro daquela faixa etária, alguns atrasos, não vem apresentando habilidades que se é esperado para aquela faixa etária. É muito importante que isso seja acompanhado, né? E o profissional que faz esse acompanhamento é o pediatra. Então, muitas vezes, existe realmente um atraso, né, significativo, ou algum atraso, a criança não está apresentando as habilidades que são esperadas, ou muitas vezes essa família ela precisa de uma orientação. Então, o pediatra é o primeiro profissional que a família busca, que a família tem contato, né? Todos temos aquela cadernetinha que nós levamos, né, para o profissional, lá tem todos os marcos, então é muito importante ter esse acompanhamento, em caso de ser identificado ou seja dada uma orientação para essa família, para que seja feita uma investigação. Né? Muitas vezes é o caso realmente de apenas uma orientação, mas que não se espere, né, fechar, no caso de atraso, por exemplo, que não se espere fechar esse diagnóstico, que seja feita já uma intervenção precoce naquelas habilidades que aquela criança ainda não está apresentando. O autismo retarda o desenvolvimento. Como é que chama aquela patologia que a criança é mais serelepe? TDAH. TDAH. CDH é o quê? Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. É hiperativo, né? Isso, hiperativo. Um retardo, essa outra patologia, ela faz a criança... No caso, o autismo ele não é uma doença. Não é uma doença. Não é uma doença. No caso, o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, são indivíduos que são únicos e que precisam... Nós estamos aqui falando de um espectro. E a hiperatividade? Né? Não, ela não tem, ela pode ter uma comorbidade. Eu estou só querendo a correlação, por exemplo. Você falou de eu estou falando aquele outro que a criança pode vir. Sendo aí uma comorbidade que esteja associada ao autismo. Muito obrigado pelo socorro. Agora eu vou dar um descanso aqui. Você vai ser explorada no programa. Deixa eu conversar com a doutora Sandra de Souza, doutora neuropedagogia. Pedagogia, ensinar, neuro a mente. Então você trabalha quem? Trabalho os dois, né? O ensino e a mente, por quais caminhos as crianças aprendem, de que forma eles aprendem, né? Como a Giovana falou, somos seres únicos e o autismo não tem por que deixar de ser e tem uma forma diferente de aprender como qualquer outro ser humano. Cada um tem o seu caminho, a sua via, né? O cérebro recebe, processa, fazendo a generalização de formas diferentes de um para o outro. Você prepara os profissionais para atuarem na área? Atuamos na área clínica com as crianças, com intervenções, né, na equipe Evoluir, eu atuo lá, com intervenções específicas voltadas para o pedagógico de cada criança na sua faixa etária. E agora estamos abrindo, né, a capacitação para ampliar a capacidade, o conhecimento dos nossos professores em sala. Também, para como lidar com essas crianças diretamente dentro do professores de um modo geral. De um modo geral. Eu quero crer que quando vocês falou que agora estão abrindo para capacitação, eu quero crer que a partir de agora, então, que os profissionais devam buscar a clínica Equipe Evoluir. Ou já tem uma equipe? Não. Sim, na verdade, lá na Evoluir nós começamos a realizar serviços de capacitação no ano de 2019. Então, em 2019, nós já realizávamos o serviço de capacitação em todas as escolas, seja da rede pública ou da rede privada. Hoje, a equipe Evoluir, ela desenvolve municípios, então empresas, comunidades. Nós estamos, por exemplo, esse ano nós já capacitamos secretarias de órgão público, nós já estivemos capacitando restaurantes, nós já estivemos capacitando rede municipal de ensino, secretarias de saúde, assistência social. Então, nós buscamos estar presente em todos os segmentos da sociedade em que as nossas crianças, os nossos adolescentes e as famílias também estão, para que sejam assistidas cada vez mais por profissionais preparados e qualificados. Vou fazer um intervalo e depois ela vai falar sobre como que o professor deve se comportar na aula.
disse lá no início, já vimos aí a primeira parte da entrevista com a doutora Giovana Proença Moraes, que é psicóloga, e a Sandra de Souza, que eu falei doutora, mas ela não quer que fale doutora, é neuropedagoga. Trabalha aqui e ensina a trabalhar também, né? Deixei a pergunta lá no ar, né? Como que o professor deve se comportar quando ele tem um aluno autista dentro da sua sala de aula? Então, hoje nossos professores, né, estão recebendo cada dia mais essa demanda, né, de crianças dentro do espectro, e é preciso ter muito cuidado, ser muito minucioso em como trabalhar com essas crianças, poder identificar essas características, né, do espectro, e a partir dali estar identificando quais habilidades essa criança já possui, traçando um PEI. O PEI é o plano de ensino individualizado que é trabalhado com esta criança, né? Ele vai conseguir desenvolver as suas habilidades, vai conseguir aprender, porém, de uma forma diferente, o que nós chamamos de adaptação de material pedagógico dentro das salas de aula, né? Sandra, eu quero crer que um professor que não tem uma capacitação, ele pode ter problemas com a criança autista dentro da sala de aula. Não é possível que isso aconteça? Um professor reconheça, poxa, eu preciso buscar uma ajuda, uma preparação, uma capacitação, porque eu não estou conseguindo lidar com esta criança. Qualquer profissional que esteja atuando nessa área, se ele não tiver o básico do conhecimento sobre o que é o espectro autista, ele vai estar podendo até fazer algumas comparações, vai poder estar rotulando, né? É possível isso, tipo, de um comportamento de birra, um comportamento de inadequados mesmo, somente por isso, né? Mas eu acredito muito hoje, como o autismo tem sido muito já falado, tem muitos estudos, que todos os nossos educadores, não tão profundo ou do profundo ao menor, têm conhecimento do que é. Talvez haja ainda uma dificuldade em como adaptar esse currículo, né? O PEI, que é o plano individualizado. Então, há essa possibilidade de ainda ser um grau de dificuldade, mas acredito que todos já têm conhecimento do que é o autismo e de como começar a lidar. Então, assim, podendo facilitar a vida e desenvolver esse trabalho com a criança mais cedo. Deixa eu voltar aqui a doutora Giovana. Que eu deixei lá, que eu ia lhe perguntar, é sobre a pandemia. De alguma forma isso criou problemas, potencializou, dificultou, por exemplo, o trabalho de vocês? Muito, né? A pandemia, na verdade, ela foi uma ruptura muito abrupta, né, da rotina dessa criança, desse adolescente. Então, as atividades elas foram suspensas sem um aviso prévio e por um tempo indeterminado. Então, esse trabalho que nós já realizamos, ele teve que ser todo reestruturado, né, para essa criança continuar tendo um respaldo, né, da parte da educação. Evoluir, ela conta com 2 pedagogas que deram total suporte, foram muito importantes, né, para as crianças, para os adolescentes, para as famílias e para as escolas também. Valendo uma garrafa de vinho, sabe que o vinho Peramanca é um vinho português, caríssimo, caríssimo, está custando aí 1.700 a garrafa de Peramanca. Eu vou dar uma garrafa de Peramanca para o telespectador que em 3 segundos identificaram a grande curiosidade nesse programa. Atenção, 1, 2, 3. Ninguém acertou. Verde, verde e verde. Coincidência, hein? Isso é coincidência. Foi nada combinado. Ninguém acertou. Me fala da clínica Equipe Evoluir, como que a clínica funciona, quantos profissionais tem lá dentro? A clínica Equipe Evoluir, ela é de propriedade da Joana Araújo e da Aline Carvalho. Estamos atuando em Cuiabá desde o ano de 2018. Atualmente nós contamos em média com 100 profissionais, acredito. 100 profissionais? 100 profissionais das 5 especialidades. E em média nós atendemos 80 crianças. Por mês? 80 crianças 80 por mês? crianças. Nós temos 80 crianças que são... que estão lá? Isso. E a Equipe Evoluir, ela tem 3 unidades, são 2 unidades em Cuiabá, no bairro Goiabeiras, a unidade 1, e no bairro Santa Marta, a unidade 2, e a unidade 3 na cidade de Mirassol do Oeste. Você vê, né? Eu
Por isso que esse negócio de você entrevistar... E está convidado para ir conhecer a nossa clínica. Aí eu espantei com o número de profissionais envolvidos também por isso, porque a gente não combina nada, né? Então a coisa vai evoluindo. Doutora que você falou lá, Joana Araújo e Aline Carvalho. São as proprietárias. As proprietárias, né? Aí lá tem o psicólogo e no caso da Sandra... Pedagoga. Aí você estudou pedagogia... Sim, a minha capacidade... Especializou na área neuro. Isso, a minha graduação é pedagogia, né? E as minhas especializações são em neuroeducação e análise do comportamento, que é onde me dá, né, as habilidades para trabalhar dentro do espectro autismo. Então, você só trabalha dentro do espectro autismo? Ou quando você falou, e aí você falou habilidade, como que é? São as habilidades, as capacidades do que a criança, né, precisa desenvolver. Não, mas você falou outra palavra aí, dentro do autismo e... As habilidades, na verdade, a análise do comportamento. Comportamento aplicada ao autismo e ao desenvolvimento. Né? Não de forma geral. Né? Não, a análise do comportamento ele pode ser aplicado em qualquer outra situação, mas dentro da clínica Evoluir nós trabalhamos voltados para o autismo. Voltado para o autismo. Você atua nas duas clínicas em Cuiabá? Sim, atuo nas duas clínicas. E lá em Mirassol, a mesma equipe vai lá? A equipe de Mirassol, em Mirassol nós contamos lá tem uma equipe de lá, tem uma outra equipe. Não é que os daqui interligam, né? Não, lá nós temos outra equipe. Atuam aqui, não vão lá não? Não, aqui em Cuiabá nós temos as duas clínicas, então as duas clínicas contam com os mesmos profissionais, né? E em Mirassol do Oeste é uma outra equipe. Mas a Joana vai lá. Vai lá, a Joana vai lá, a Aline vai lá. Vai fazer o caixa ali. A equipe, tanto as três clínicas, né, são profissionais especializados, então nós somos especialistas em análise do comportamento aplicada ao autismo e desenvolvimento atípico. Então, Evoluir, ela conta com esse corpo multiprofissional de profissionais especializados para lidar com o público autista. Você é psicóloga? Eu sou psicóloga. Você é psicóloga. A psicologia abrange quantos ramos de opções? Você faz a psicologia, mas depois a especialização. Bom, eu sou psicóloga. Ou é infinito isso? Há muita. Na verdade, a psicologia ela possibilita um leque, né, de áreas para você atuar. Eu sou formada em psicologia há 15 anos. Né? Eu sou especialista também em análise do comportamento aplicada ao autismo e ao desenvolvimento atípico. Eu estou graduando, né, estou pós-graduando agora em Direito e Inclusão da pessoa com deficiência também, e tenho algumas formações e especializações também na área de gestão de pessoas. Você falou direito ou inclusão? Inclusão da pessoa com deficiência. Não, direito como? Direito e inclusão. Direito e inclusão. Direito e inclusão, isso. É uma especialização que foca muito em inglês. A inclusão. Direito e inclusão. E inclusão. Muda tudo. Muito obrigado, doutora Sandra de Souza. Prazer te conhecer, tá? Obrigada. E eu espero que essa entrevista seja... Que a gente tem muitas coisas aqui, de repente tem um tema que nos leve a obrigatoriedade de contar com um profissional na área e tal, e possa convidá-las para nos ajudar, né? E talvez eu encaminhe o meu produtor ali, meu editor, para uma análise, fazer uma análise dele, para ver por que ele chega sempre fora da hora. Não é, Zé? Muito obrigado, doutora. Parabéns. Obrigada, eu agradeço pela oportunidade. Faz um convite aí para os profissionais da área para buscarem evoluir, para a capacitação, para melhorar, né, o seu nível profissional. Então, professores, né, educadores, convido a vocês todos, né, nesse dia 8, no sábado, a se fazerem presente, né, a se inscreverem no nosso link, né, da capacitação ao autismo, né, quem está dentro do espectro, e venham ampliar o conhecimento, né, venham ampliar as habilidades profissionais de cada um de forma individualizada, para melhor poder estar lidando, né, com nossas crianças que estão sendo recebidas dentro do espaço escolar. Peraí, você puxou um fio do novelo, não vamos desenrolar o novelo ainda não, ainda tem um fio para puxar. O que vai ter dia 8? Dia 8 nós tem um evento? Vamos ter a capacitação básica em autismo. Lá da clínica? Sim, será ministrado pela equipe Evoluir. Isso. Então, vocês têm inscrições abertas? Estamos com um link de inscrições aberta rodando. Vamos estar também com alguns sorteios, né, de uma inscrição, né, Giovana, também pelo Instagram. Logo mais a gente já vai estar explicando como que vai acontecer esse processo.
tudo uma forma de que a gente possa estar alcançando, né? E transmitindo um conhecimento, né? Sábado agora é dia 8. Neste sábado, a partir das 8 horas da manhã. Todos os profissionais podem Todos fazer os profissionais inscrições. da educação, de professores, ACADs, ATs, quem é inserido dentro do espaço escolar na educação. E vai desenvolver de que hora a que hora? Será das 8 às 12 e das 13 às 17. Das 13h30 às 17h30. Lá na sede da clínica. Vai ser Não, aonde? será no outro espaço que a Giovana vai estar falando agora o endereço. Você viu, né? Se ela não fala, nós íamos terminar a entrevista sem essa bomba, né? Essa oportunidade aí. Agora, então, vamos finalizar com a doutora Giovana fazendo o desfecho e potencializando esse convite já colocado pela Sandra. Pela Sandra. Essa capacitação ela vai ser realizada no espaço Suzana Luz, fica no bairro Boa Esperança, no sábado, a partir das 8 horas da manhã. É uma certificação exclusiva para os profissionais da área da educação, com certificação de 8 horas, mais uma aula bônus. Então, estão todos convidados a estar conosco nesse dia. É muito importante, além de ser importante para a carreira desse profissional da área da educação, mas uma qualificação e um desenvolvimento de um olhar também para aquele seu aluno, para o seu adolescente que está em processo de inclusão. Então, nós vamos aguardar vocês lá no sábado, a partir das 8 horas da manhã. Muito obrigado, doutora Giovana Proença Moraes, psicóloga, e muito obrigado a Sandra de Souza. Para mim, você é doutora. Obrigada pela Sandra doutora, de Souza, né? neuropedagoga. Tá? Muito obrigado por ter vindo aqui. Agradeço. Veja isto. Oferecimento Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Unimed Cuiabá. Cuidar de você, esse é o plano. Verdão Construção e Acabamento. Contal de Contabilidade. Porto Seco, economia para exportar e importar.